Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 11. Queria ler um verso apenas desse capítulo. Verso 4. Diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. É um prazer, é um privilégio, Senhor, poder te adorar, Pai. Deus, como é bom, Senhor, estarmos reunidos em família, no mesmo Espírito, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que nesse momento o Senhor aumente a nossa fé a ouvir a tua palavra. A palavra do Senhor fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Aumenta a nossa fé nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como nós chegamos aqui, alguns chegaram aqui, Senhor Deus, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe aquilo, Senhor, que cada um precisa ouvir, Senhor. E a ministração da tua palavra, ao decorrer da ministração da tua palavra, o Senhor venha de encontro ao nosso coração, Senhor. Venha falar profundamente, Senhor, revelar a tua palavra ao nosso coração, Pai. Aquilo que está ardendo, queimando em meu coração, Senhor, que eu não fale nem mais e nem menos, que eu seja, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja falado, que seja ministrado, Senhor, aos nossos corações. Não vim aqui, Senhor, dizer que eu sei mais, Pai, mas eu vim aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, tem trazido, Senhor, ao meu coração, Pai, ao meu entendimento, à minha vida, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, como irmãos, como família, Senhor. Muito obrigado. Continua a falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, por muito tempo eu fui aquele que estava na igreja servindo, né, o Ministério de Louvor, Ministério de Música. Estudei minha base teológica e de música. Eu estudei no Instituto Canción na Argentina, estive ali por 3 anos, fui professor no Instituto, voltei. Então a minha área era basicamente adoração. Então toda vez que me chamavam para alguma coisa era, hoje eu trouxe o violão, no final talvez a gente cante uma música. Mas nesse tempo, de uns anos para cá, Deus tem me levado a esse universo pastoral, esse universo de cuidar, de aconselhamento, de tantas coisas que eu tenho me apaixonado, tem trazido acrescentado coisas maravilhosas na minha vida e na minha família. E essa palavra é uma das palavras que marca o nosso coração, né? Porque aqui está falando basicamente do milagre, da pedagogia do milagre de Deus nas nossas vidas. Você vê aqui o texto que nós estamos lemos aqui, o capítulo 11, ele fala, né, ali do último milagre público de Jesus. Ali depois ele é realizado ali na semana onde Jesus ele ia ser preso e ele ia para a cruz. E nós vemos aqui que nós tiramos lições desse milagre. Você vê que nós estamos envolvidos nesse tempo, né, em circunstâncias que nosso coração tem chorado, tem clamado, tem visto tantas coisas acontecerem no nosso país. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que as crises elas são inevitáveis. Nós vemos aqui o contexto de Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele fica doente e vem a crise sobre a vida dele. E você há de concordar comigo que, além de vir a crise, quando vem a crise ela aumenta, né? Eu costumo dizer que às vezes há momentos da nossa vida que parece que tem uma nuvem, né? Aqueles desenhos, estou assistindo um desenho animado agora com meu filho, então você vê aquela nuvem que vai para um lado e vai para o outro, né? Você acorda de manhã, você passa o pão, a manteiga no pão, em vez de ele cair, né, para cima, ele cai para baixo. Você sai na rua, começa a chuva. Então as crises, além de elas serem inevitáveis, que nós vivemos isso, elas aumentam. Lázaro ele chega a piorar e ele chega a óbito, ele chega à morte. E há momentos que nós somos bombardeados por problemas, por situações que eles escapam do nosso controle.
quantas pessoas enfermas, quantas perdas. O ano passado eu fiquei de setembro até dezembro, foram mais de 8 velórios que eu fui, né? O anjo do recolhe passou lá. E aí você estava lá e para nós, ali é o momento de, a gente não está perdendo quando a pessoa aceita Jesus e está nos caminhos do Senhor. A gente sabe para onde ela está indo. E fica a reflexão. Eu cheguei um dia de manhã, né? Você vai lá, você faz o culto fúnebre, você canta uma música, você abraça os irmãos e até ali Deus vai te sustentando. Você precisa ser, de certa forma, uma pessoa forte ali, né, para falar com as pessoas, para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra que anime, que traga por um momento alegria. Então até mesmo não há palavras, você só, a sua presença, o seu abraço ali. Chegou um dia de manhã, quando eu acordei, eu comecei a chorar de soluçar. E ali eu vi o escape das minhas emoções, o escape, porque nós somos tremendamente bombardeados. De repente você chegou aqui nessa noite bombardeado, cheio de problema, cheio de coisas que está escapando do seu controle. E parece que você ora, nada acontece, as coisas, pastor, parece que as coisas estão piorando cada vez mais. Você está orando, onde você está pedindo alívio, tem mais dor, você quer subir, né? Você quer alcançar novos níveis, e você está só afundando ainda mais. A enfermidade chega, o luto chega em casa e você fica angustiado. Como nós temos vivido tempos de angústia. E nessas horas, o que acontece? A nossa dor aumenta, a nossa expectativa de receber um milagre, ao invés de crescer, ela diminui. Você já não está mais à espera do milagre. Você vê ali na passagem de Lucas 24, os discípulos ali no caminho de Emaús ali, eles começam a conjugar ali os verbos da vida apenas no passado. Eles dizem, olha, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse a Israel. Ele quem? Aquele que estava caminhando com eles. E a gente muitas vezes estamos vivendo dessa maneira. E Deus me traz uma palavra nessa noite acerca desse texto, nesse tempo, para mim, que fala a respeito do tempo, do modo e do propósito do milagre de Deus nas nossas vidas. Eu queria falar aqui do tempo, de repente eu não consigo falar do modo e do propósito, até porque vocês me chamarem de novo, né? Então, a gente vai ficar no tempo. Queria parar aqui no tempo, né? Já se convidando, né, pastor? Já estou me convidando, né? No tempo. O tempo, irmãos, o tempo ele passa muito rápido, né? Hoje eu já tenho 37 anos, não tenho vergonha da minha idade, tenho 37 anos, eu sei que parece menos, né, mas tenho 37 anos, e tenho uma família linda, né, construí a família linda, tenho esposa linda, maravilhosa, os filhos. Você vê que ontem eu era um garotinho que tocava violão lá na igreja, e aí você já vê responsabilidades, né, aí você quer, quando você é garoto, você quer crescer, quando você quer crescer, você fala, poxa, por que eu cresci, né? O tempo ele passa. E aqui esse texto ele mostra para nós como que nós vamos conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. E aí eu quero explicar, refletir com vocês um pouco sobre isso. A família ali de Betânia, ela era uma família amada por Jesus. Quantos aqui se sentem amados por Jesus? Vira para a pessoa que está dizendo, você é amada por Jesus, você é amado por Jesus. Eu acredito que eles sentiam esse amor. Jesus amava Marta, Maria, Lázaro, mas mesmo assim, Lázaro ele fica enfermo. Mesmo assim vem a enfermidade. E aí você vê que, se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que acontecesse isso? Ele ficasse enfermo? Por que ele permite que as irmãs sofram? Por que ele permite que o próprio Lázaro viesse a óbito, morresse? Porque é muito difícil para nós conciliarmos o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Aqui está o grande mistério entre o amor e o sofrimento. Você vê Marta e Maria fazendo a coisa certa na hora da aflição. Elas buscam Jesus, ela vai em Jesus, ela busca ajuda em Jesus. Deixa eu te falar algo nessa noite. De repente você está aqui desesperado, procurando ajuda. Eu tenho algo para te dizer. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ouvindo aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Jesus falando, você está buscando, assim como Marta e Maria fizeram a escolha certa, buscando a Jesus.
Elas sabiam que se havia alguém que podia mudar as coisas, era Jesus. Se há alguém que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua situação, é Jesus. Jesus mudaria a agenda e atenderia a eles talvez sem demora. E eles buscam ali ajuda na base certa. O amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. E você vê que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. A gente fala, né? Aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele a quem tu amas está desempregado. Aquele a quem tu amas, você se me ama, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Jesus podia ter curado Lázaro à distância, né? A gente está deliveries aí. Poderia ter curado. Até porque ele tinha feito isso com o filho do oficial do rei, à distância. E por que ele não cura ali o seu amigo? Porque é uma dificuldade de nós entendermos e conciliarmos o amor e o sofrimento. Irmãos, nós precisamos entender isso. Parece que a atitude de Jesus contradizia, parecia que estava contradizendo com o seu amor. Será que Ele me ama dessa maneira? E quantos de nós, voluntariamente ou involuntariamente, pensamos isso? Será que Deus me ama mesmo? Será que esse ousado amor que nós acabamos de cantar é real na nossa vida? Eu não sei você, mas quantas questões eu já fiz para Deus em relação a isso. Nós vemos aqui, os judeus, eles não conciliam o amor de Cristo com o sofrimento daquela família. Eles pensam assim, olha, que amor e sofrimento, eles não andam juntos. Se Jesus nos ama, por que nós sofremos? Se Jesus nos ama, por que nós temos aflição? Se Ele é todo poderoso, por que Ele nos livra do sofrimento? Porque um filho de Deus fica doente, por que um filho de Deus ele perde o emprego? Por que nós precisamos enfrentar o luto? E eu entendo que, irmãos, não é porque nós temos Jesus como Senhor e Salvador, somos filhos, nós temos imunidade especial. Nós aceitamos a Jesus e achamos que nós temos uma imunidade especial. Algo acontece, né? Você é mutante, você vira mutante, não vai acontecer nada. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O fato de Jesus nos amar, o amor de Jesus, não nos garante uma imunidade especial contra tragédias, contra dores, contra mágoas. Olha, eu entendi isso no decorrer da minha juventude, da minha adolescência e juventude, dentro da igreja. Eu vi gente entrando com dinheiro e saindo da igreja sem dinheiro. Eu vi gente entrando pobre, sem dinheiro e saindo da igreja com dinheiro. E o contrário. Já vi de tudo, nada mais me impressiona. Nada. São 30 anos pelo menos, vivendo o dia a dia. E você vê isso, como que nós vamos conciliar isso? Aí você para estudar ou para pesquisar, você vê, nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João, e ele morre ali exilado numa ilha solitária. E a gente muitas vezes, por aceitar Jesus, a gente quer uma imunidade especial. Não, ninguém me toca, nada vai acontecer. E eu entendo, irmãos, que Jesus ele não nos promete uma imunidade especial, mas Ele vem sobre nós como uma imanência especial. Ele não nos promete, Ele nunca prometeu uma explicação, Ele promete Ele próprio, aquele que tem todas as explicações. Ele, se eu estou nele, eu tenho tudo. Nós nos preocupamos muitas vezes em ter as coisas para depois ter Ele. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Como que nós vamos conciliar, nesse tempo, o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Deixa eu te falar, Jesus ele não é o Jesus que se vinga de nós. Meu Jesus ele não é vingativo. Meu Jesus ele é amor, ele é paz. Tudo o que acontece ele está no controle. O sofrimento, as coisas que nós vivemos, nós precisamos aprender a conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Você vê aqui também nesse texto, como nós vamos conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus. E aqui tem um ponto especial. Nós vivemos uma crise de ansiedade generalizada na nossa geração.
A gente é ansioso por tudo. Eu sou, quando a gente começa a falar que é da época, é porque você já está ficando velho, né? Eu sou da época, né? Mas na verdade eu sou da época da internet de escada. Quem é aqui da época da internet de escada? Eu tinha ICQ. Quem tinha ICQ? Eu tinha ICQ. Você digitava lá, né? Fazia aquele barulho. Lembra? Aí alguém tirava o telefone do gancho, a internet caía. E ali a gente era feliz e não sabia, né? Porque esperava um tempo para carregar uma página e tal. Hoje, a gente liga para a operadora toda semana. Olha, eu estou com 100 megas, mas não é suficiente para mim. Eu quero fibra ótica, eu quero intergaláctico, eu quero tudo isso. É ansioso. E aí de não funcionar. Você já mudou de todas as operadoras, porque você quer o pacote principal, porque você precisa no seu trabalho, você precisa estar conectado, não é assim? Somos ansiosos, isso nós trazemos para a nossa vida. Ah, não quero isso, não quero aquilo. A gente tem essa crise de ansiedade, quando nós vemos a nossa necessidade, com a demora do milagre, com a demora de Jesus, parece que Jesus não está nem aí, não está olhando para nós. Eu não sei se tem isso aqui, se alguém é ansioso aqui, nessa noite. Mas isso nós vivemos. E aqui você se depara com algo que você vai entender por que eu fiz falei tudo isso. Você vê que ao invés de Jesus mudar a sua agenda ali para socorrer Lázaro, Jesus ele fica ainda mais 2 dias e diz assim para eles, olha, quando ele fica sabendo, ele diz assim, olha, Lázaro está doente, olha, essa enfermidade é para a glória de Deus, não vai acontecer nada, fica tranquilo. Já pensou, você está lá, olha, estou passando uma dificuldade, vem aqui por favor, ora por mim, Jesus, me ajuda. Jesus fala, isso aí é para a bênção, é para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Fala, não, você vai lá, você quer trazer, que isso? Na hora você fala, não, tudo bem, né pastor, tudo legal. Mas por dentro você fala, meu Deus, ele manda um recado, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas o que acontece? Lázaro morre. Se não é para a morte, é para a glória de Deus, por que Lázaro morreu? Marta aqui precisava lidar não apenas com a doença, com a enfermidade, com o sofrimento, mas também com a demora de Jesus. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Irmãos, quantos de nós somos assim? Estamos esperando uma bênção, uma vitória, queremos algo da parte de Deus. Será que por que ele não veio ainda? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? E aí você vê que muitos ali começam a censurar a demora de Jesus. E aí tem algo que eu e você nós passamos. Marta começa a oscilar entre a fé e a lógica. Ela tinha fé? Sim. Mas a lógica, ela estava por cima da fé dela. Quando você começa a oscilar entre fé e lógica, você começa a duvidar de que Deus pode fazer, de que Deus é o Deus do impossível, de que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias, de que Deus, se Ele falou que é para a glória, Ele é para a glória de Deus. E aí você vê que ela começa a duvidar, ela começa a se angustiar. Nós temos esse problema hoje, na nossa geração que eu falo, todos nós, falando dos mais jovens, não, todos nós, nossa geração, a sociedade contemporânea, nós nos angustiamos, porque não estamos vendo muitos resultados. Você começa a fazer alguma coisa, não tem resultado, começa a se envolver, você fica duvidando, será que é de Deus mesmo? Será que o que eu estou fazendo é isso? E aí, aquela demora, muitas vezes, começa a nos deixar frustrados, assim como deixou Marta frustrada, quase decepcionada, começa a deixar frustrada, quase decepcionada. Aí você vê aqui, que muitas vezes Jesus, ele parece demorar, mas ele chega na hora certa. Ele promete um filho a Abraão e Sara, e ele cumpre o que ele prometeu. Era no tempo de Abraão e Sara? Não, no tempo dele. No tempo dele. A tempestade ali no mar. No tempo dele, ele para a tempestade, ele vai contra os discípulos. Jairo vai pedir socorro a Jesus. Quando Jesus chega ali, sua filha já estava morta. Aí você vê que não é no nosso tempo, mas no tempo de Jesus. Precisamos lidar com a nossa necessidade, com a demora de Jesus. Saber que Ele tem o controle de tudo, está relacionado ao tempo.
do Senhor na nossa vida. Você vê que a fé de Marta, ela passa por provas, passa pela ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. E aí vamos partir para o próximo ponto, que é como nós vamos conciliar esse tempo, nosso tempo, com o tempo de Jesus. Ou seja, como nós vamos conciliar o nosso tempo, o Cronos, com o Kairos de Jesus, o tempo de Jesus. Como que nós conseguimos isso? E aí você para estudar, você vê que a distância entre Betânia e onde Jesus estava dava mais ou menos 32 quilômetros. Levava ali um dia de viagem. O mensageiro, ele gastou um dia para chegar até Jesus. Logo quando ele sai ali de Betânia, Lázaro, ele morre. Então quando ele dá a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. E aí Jesus, ele demora ali mais 2 dias e gasta mais um dia para chegar até lá. E aí você vê que quando ele chega, Lázaro já está sepultado ali há 4 dias. Está ali. E Jesus, ele se alegra por não ter estado ali antes da morte de Lázaro. Ele dá graças ali no verso 41, ele dá graças ao Pai por isso. Irmãos, o que isso nos ensina? Que Jesus, ele sempre age de acordo com a agenda do Pai. A ficha está caindo no teu coração? Jesus sempre age de acordo com a agenda do Pai. Não é que Ele não te ama, não é que Ele quer te ver sofrendo, não é vingança dEle, não é peso, não é porque você merece, mas é porque Ele age de acordo com a agenda do Pai. De acordo com a agenda do Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe. Ele age segundo o cronograma. Existe um cronograma do céu, e Ele age segundo esse cronograma, e não segundo a minha e a sua agenda. Mas nós queremos como? Agora. É agora. Eu tenho aprendido a confiar e a esperar, não furar filas, não se atravessar, desfrutar dos momentos. Eu fui viver na Argentina, um brasileiro morando na Argentina. Chegou um tempo lá, que eu me envolvi com a cultura e acabei vendo que a Argentina não é Buenos Aires. A Argentina é mais do que Buenos Aires. É que nem São Paulo. São Paulo, a gente que é daqui da Baixada, São Paulo não é São Paulo capital. É São Paulo, tem o litoral, tem tudo. Mesma coisa, você começa a viajar pela Argentina, você vê um povo amoroso, um povo carinhoso. Você pode dizer, pô, pastor, está brincando. Verdade, pode ter certeza, é verdade. E aí você começa, eu cheguei e tive que fazer uma escolha. Uma vez um professor chegou para mim e falou assim, olha, você tem 2 escolhas, ou você vai embora ou você desfruta. Queria levar feijão brasileiro, café brasileiro, tudo brasileiro. Ele falou assim, não, desfruta. De vez em quando você pode comer a tua comidinha brasileira, mas desfruta, começa a se envolver. Irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu descobri a carne, o vacilo, você vê o meu tamanho, né? Comecei a descobrir os choripanes da vida. E aí comecei a comer lá milanesa e tal. Foi a melhor coisa, porque muitas vezes nós não desfrutamos das etapas de Deus na nossa vida, e Deus nos chama a isso, porque não é no teu cronograma. Você não vai acrescentar nada com a tua ansiedade. Você não vai acrescentar mais um dia, você não vai fazer o Senhor mudar de ideia. A gente tem essa ideia, né? De que o Senhor vai mudar de ideia. Não, por que Ele vai mudar de ideia? Não, porque eu quero que Ele mude de ideia. Porque tem que ser do meu jeito. Ele age no tempo do Pai, não é segundo a nossa pressa. E eu entendo que quando Ele parece demorar, Ele está fazendo algo maior e melhor para nós. Pô, está demorando. Ali Marta e Maria estavam pensando que Jesus tinha chegado atrasado. Olha, Ele chegou atrasado, olha, e agora? Mas Jesus chegou no tempo certo, na hora certa, no tempo oportuno. Jesus não chega atrasado, Ele não falha, Ele não é acolhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente, que Lázaro já estava morto. Ele demora mais 2 dias, porque Ele sabia o que ia fazer. Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabia, Ele não é cometido ali de surpresa. O tempo é muito importante. Nós
conciliarmos isso, entregarmos nas mãos do Senhor, mas de verdade, não de palavras. Mas quando eu saí ali da sede e fui pastorear uma igreja, em frente a uma favela. Eu cheguei ali, meu perfil era outro, mas com Jesus não tem perfil. Você tinha que falar, você tinha que saber falar, foi um treinamento para mim. Como eu estava ali, eu ia lá durante o dia orar e falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Olha, a palavra profética que eu tinha ali, falou assim, olha, se você não conseguir dar jeito, a gente vai fechar essa igreja. Olha a palavra profética que eu tinha. Eu falei, não, se fosse para fechar, fechava com outro, comigo não, a gente vai fazer virar isso aqui, Deus vai fazer algo sobrenatural, irmãos, Deus fez algo sobrenatural. Comecei a orar, comecei a caminhar por aquele lugar, eu ia sozinho, fiquei doido, maluco ali naquele lugar. Foram experiências que eu tive ali com o Senhor, maravilhosas, mas eu sabia que era um tempo que não tinha a ver, não era castigo de ninguém, era um tempo que Deus precisava tratar comigo, de dentro para fora. E aí você tem que escolher, desfruta. Você pode dar um sorriso para o irmão que está do seu lado e dizer para ele, desfruta do tempo de Deus na sua vida. Eu tenho aprendido a desfrutar do tempo. Cair numa cilada. Será? Deus tem algo, Deus está com você, Ele te protege. Ele não vai deixar você cair numa cilada. Desde que você esteja fazendo as coisas do modo que deve fazer. O segundo ponto que eu vejo aqui, existe o modo ali do milagre. O tempo e o modo. Jesus ele não está preso às categorias do nosso tempo. Marta, ela crê ali no Jesus que poderia ter evitado a morte. Marta, ela crê no Jesus que ressuscitaria os mortos lá no último dia, mas ela não estava crendo que Jesus queria fazer um milagre agora, era a hora. Mas nós não temos dificuldade em acreditar que Jesus ele vai voltar para nos buscar, Ele vai voltar. Nós não temos dificuldade em ver o que Ele fez, está fazendo na nossa vida, do lamaçal que Ele nos tirou do pecado. Se eu perguntar aqui para você, você quer voltar para o seu passado? Você fala assim, pastor, misericórdia, não quero voltar para o meu passado. Passado escuro, passado que, não quero mais, acabou, nós temos facilidade. Mas aqui não se trata do passado e nem do futuro, se trata do presente. O milagre não foi ontem e nem será amanhã. O milagre ele começa hoje, é agora, é hoje. Irmãos, de que adianta eu falar para vocês, olha, o dia de amanhã está garantido. Amanhã a gente vai ter amanhã está garantido. Mas se você não viver hoje, como que nós vamos viver amanhã? Então o milagre ele não é para amanhã, o milagre ele começa hoje. E aí amanhã nós vamos desfrutar de um novo milagre. O que Marta estava entendendo aqui, ela crê que poderia ter evitado a morte e que poderia ressuscitar dos mortos lá no último dia. Mas ela não acreditava que Jesus podia fazer um milagre agora. E ela começa a vacilar entre a fé e a lógica novamente. Muitas vezes nós somos assim. A gente não tem dúvida que Jesus realizou milagres e prodígios no passado. É muito difícil a gente ter dúvida de crer que Ele fará coisas tremendas nos fins do mundo, no fim dos tempos. Mas a gente tem dificuldade de crer que Ele opera agora, ainda hoje, com o mesmo poder. Talvez essa é a angústia que traz no nosso coração uma palavra como essa. Porque nós oramos pelo casamento e nós não vemos nada acontecer. Nós oramos pela conversão da nossa família e nós vemos o coração cada vez mais endurecido. Você ora pelos seus filhos, oramos pelos nossos filhos e parece que eles estão mais distantes de Deus. Oramos por um emprego novo, por uma carreira, pelos negócios e nada flui, nada acontece. Oramos, temos dificuldades na nossa vida emocional, oramos por ela e parece um deserto, nada acontece. Se tudo fosse diferente, passado e futuro. Se tudo fosse diferente. O grande erro é que o grande erro do se fosse tudo diferente.
Porque quando nós fazemos isso, nós omitimos o poder presente do Cristo vivo. É uma reflexão. Nós vivemos ou no passado ou no futuro. Nós acreditamos no Deus que nos perdoou, acreditamos no Deus que vai nos levar para o céu, mas muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que Ele pode operar milagres e maravilhas hoje, agora. Exatamente às 21h33, quinta-feira, dia 14 de março de 2019, o milagre é hoje, é agora. Marta estava vivendo ou no passado ou no futuro. Mas eu estava preparando essa palavra, e a gente que é músico, peguei o violão, comecei a dedilhar e comecei a vir uma melodia no meu ouvido. E a princípio eu não tinha nenhuma frase para colocar nessa melodia. De repente veio uma frase sussurrando no meu ouvido, o Espírito Santo falando no meu coração: mas é no presente que o tempo toca a eternidade. Mas é no presente que o tempo toca a eternidade. Eu não consegui mais colocar, não sei se vai virar uma música, vai virar, mas eu não conseguia colocar, porque aquilo tocou meu coração. Deus me usou, Deus fez isso comigo, que tempo bom de missionário, que coisa linda, os 30 anos que eu fiquei ali, que bom, o futuro, poxa, minha família, meus filhos, mas é no presente que o tempo toca a eternidade, é hoje. Deus quer que você viva hoje, o milagre é para hoje, amanhã tem milagre para amanhã, ontem foi o milagre de ontem, é hoje, começa novas coisas, hoje. Não podemos viver das lembranças que já passaram, nem das promessas que o futuro nos traz, mas nós precisamos crer hoje. Jesus, Ele é o grande eu sou, não é o grande eu era, e nem o grande eu serei, Ele é o grande eu sou. A Bíblia fala que Ele é o pão da vida, luz do mundo, a porta, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a videira verdadeira. Eu sou, não eu era ou eu serei, eu sou. É hoje. Eu venho como profeta nessa noite dizer assim: o teu milagre é hoje. Deus tem milagre para você hoje, é agora. Jesus, Ele se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco. Você vê as lágrimas de Jesus revelando a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor, se importando com você, se importando com a nossa dor. Não é um Deus morto pregado numa cruz, nem legalista. É o Deus Emanuel, que chora com você, sofre por você, se importa com você, se identifica com você. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que chora, é o Deus que sofre. Aleluia, aleluia. Ele enxuga as nossas lágrimas, mas chora conosco. Não está presente apenas no nosso sofrimento, mas se compadece conosco. Deus está aqui nessa noite, irmãos. Hoje nós estamos vivendo dias que, se o teu coração não se amolece, você não sente nada, não são as coisas que estão ruins, você está ruim. O doente não são as pessoas, é você. A gente vive isso e paramos de crer no milagre de Deus, o milagre da vida. Nós temos as nossas emoções, vamos ter os nossos sofrimentos. Como eu disse, não há imunidade especial, mas Jesus está conosco. A gente está vivendo no Ministério Peniel o ano da graça. Nós estamos falando sobre a graça. E junto com a graça tem a misericórdia e a graça. Eu vivi um tempo que eu era adolescente e o evangelho da graça era graça. Eu não dava muita importância para a misericórdia. Por mais que a gente tenha ela em conta,
né, sabe, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, mas o que nos formoseia os nossos olhos assim é a graça de Deus, um favor imerecido, maravilhosa graça, redentora, salvadora. Eu vejo que a misericórdia ela nos salva, e a graça ela nos dá destino, nos dá propósito, e nós precisamos ter esse equilíbrio, essa disciplina de ter a graça e a misericórdia, uma equivale, como se fosse uma moeda, quando uma está em ação, a outra está ali para condizer a cara e a coroa. Uma moeda só com cara, ela não tem valor, uma está ali. Nós vivemos isso. Só para você entender bem, um exemplo eu vou contar uma história. Não sei se eu sou bom de contar história, mas eu vou contar uma história. Você entra numa loja, uma loja chamada Amor, que vende cristais. Você gostou de um, você vai lá e pega um cristal. Quando você pega aquele cristal ele cai no chão e quebra. Uau! E aí está lá, todo mundo te julgando. Nossa, quebrou, né? Está lá, puxa, e agora? E você lê uma plaquinha lá escrita: quebrou, pagou. Já entrou numa loja assim? Quebrou, pagou. Eu lembro uma vez que eu entrei numa loja dessas aí com o Betinho, filho com 3, 4 anos, vocês sabem como é, né? Até então eu não sabia, hoje eu sei. Então ele meu Deus, eu pergunto para a Luciana, toda hora que ele volta da escola, eu pergunto para ela perguntar para a professora se ele estava dormindo. Porque você manda ele para a escola, quando volta você quer que ele esteja cansado, né? Para dar um descanso, você brinca um pouquinho, toma um lanche e dá um descanso, né? Meu Deus, volta com a bateria super, ultra, mega recarregadas. Então eu pergunto para a professora, ele estava dormindo na escola? Ele estava, porque ele está muito agitado, né? De repente ele dormiu, e não, ele estava acordado. E aí tem forças e tal. E entramos numa dessas lojas, e eu vi a plaquinha, quebrou, pagou. Numa dessas horas ele pega um daqueles negócios que quebra. Aí eu vou tipo slow motion, né? Fala, olha para mim, nos meus olhos, não se mexe. Eu vou tipo slow motion, aqui ó, nos meus olhos, Betinho, não se mexe. Aí eu pego da mão dele, quando eu vejo o preço eu falo, meu Deus, eu não ia pagar isso aqui não, vamos embora, dá tchau, vamos embora. Mas aí você pegou aquele cristal e caiu, quebrou. Você não teve a sorte que eu tive de imobilizar ali o filho e trazer. E aí vem o gerente, e você fala, meu Deus, e agora? Não vai dizer que você ia fugir, ia correr, né? Você ia falar que você quebrou, né? E aí foi lá, puxa, e agora? Eu quebrei. Aí o gerente chega e fala assim, não, fica tranquilo, você não vai precisar pagar. Você fala, ufa, cadê os meus acusadores que estavam falando que eu ia pagar? Onde estava falando, estava querendo chamar o gerente. Você já fica olhando. E aí ele vai numa prateleira, onde tem os mais caros, era 3 vezes mais caro do que você pegou. Ele pega um muito mais caro e te dá. Você fala, não, eu quero fugir dessa loja, eu não quero mais isso. Fala, não, você não vai precisar pagar, eu estou te dando. Você consegue entender a diferença de misericórdia e graça? Onde está a misericórdia? Quando você não teve que pagar por aquilo que você quebrou. E a graça? Quando ele pega algo de muito mais valor e te dá. Isso muitas vezes nós não conseguimos caminhar mais. Você vem para a igreja, você ouve uma palavra, você volta para sua casa e tudo acontece, seu trabalho, a sua rotina e tal. E onde estão os milagres de Jesus na sua vida? Você já não vê que o ar que você respira, de fato de você não estar tomando um remédio controlado, ou de você não estar indo no hospital, ou de você não estar internado, você não vê isso como uma dádiva de Deus, como algo grandioso, de você agradecer ao Senhor por ter saúde, por poder gritar o seu nome. Eu conheci irmãos missionários que não podiam gritar o nome de Jesus, e nós podemos, Jesus, Jesus, sair na rua e gritar, nada vai nos acontecer. Eu fui adolescente, na época que eu fui adolescente, estava começando, você ter várias bíblias e tal, mas eu ainda sou da época que tinha a bermuda da igreja, eu ia de bermuda para a igreja, de calça, que era aquela calça que tinha o bolso do lado, né? Você guardava a Bíblia ali para ninguém ver que você estava com a Bíblia na rua. Você chegava perto da igreja e você tirava a Bíblia. Hoje não, ali não era, falavam, eu lembro que era, naquela época, não chamava bullying, mas era bullying, né? Sempre fui gordinho, então era bullying.
Fala, lá vai o pastorzinho, lá vai o crentinho, não sei o quê. Hoje não, hoje ninguém faz mais isso. Faz, pastor, mas igual quando eu era adolescente, não. E aí, irmãos, nós vemos que nós não queremos, não estamos mais envolvidos nessa atmosfera de milagre. O tempo, o modo e o propósito. Eu quero terminar aqui falando algo sobre o propósito. O propósito do milagre. Eu só vejo algo no propósito. A glória de Deus. Você vê que tudo que Jesus ensina e faz é para a glória de Deus. A glória do Pai era o seu maior projeto de vida. Ele veio revelar o Pai. Ele veio mostrar como é o coração de Deus. Ele nunca fugiu desse ideal. Você vê que a morte de Lázaro era a oportunidade para que o Pai fosse glorificado. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. Agora pensa comigo, a ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de alguém que acabou de morrer, sim ou não? De alguém que acabou de morrer, você ressuscitar, e alguém que faz 4 dias que está morto, qual que é mais, né? O de 4. Você vê que a coisa mais importante na nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo o que somos e fazemos. Quero terminar dizendo que quando nós somos confrontados pelos sofrimentos, em forma de doença, desapontamento, demora, mesmo até muitas vezes a morte, nosso único encorajamento é saber que vivemos pela fé e não pelo que vemos. Gosto muito do Salmo 50, verso 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu livrarei, e tu me glorificarás. Nossa geração precisa de um despertamento da fé. O milagre, ele não é um fim em si mesmo, ele tem propósito de abrir portas. Ele tem propósito de abrir portas para a fé e avenidas para a confiança em Deus. Sem o milagre nós deixamos de confiar em Deus. Sem o milagre nossa fé, ela vai cada vez mais para trás. Eu quero orar com você nessa noite. Os milagres de Cristo, eles sempre têm um propósito: revelar algumas verdades espirituais. Eu quero terminar falando sobre isso. Quando Ele multiplica os pães, Ele nos ensina que Ele era o pão da vida. Quando Ele cura o cego ali de nascença, Ele queria nos ensinar que Ele era a luz do mundo. E quando Ele ressuscita Lázaro, Ele queria ensinar que Ele é a ressurreição e a vida. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Oh Senhor, era um tempo de tensão. Era a última aparição de Jesus ali na Judéia, e os judeus queriam apedrejá-lo. Todos sabem ali do risco que Jesus corria ali na Judéia. Marta, ao encontrar ali Jesus fora da casa, chamar ali Maria em secreto, tinha uma orquestração ali nos bastidores, que queria levá-lo à morte. Quando Jesus ressuscita Lázaro, muitos judeus ali começam a crer, outros porém começam a entregá-lo. E aí os judeus resolvem matar não apenas Jesus, mas também a Lázaro. Quando Jesus ele vai a Betânia, ele está disposto a glorificar ao Pai pelo milagre da ressurreição de Lázaro e pela disposição de cumprir o plano do Pai de dar a sua vida em resgate do seu povo. Ali no Sinédrio, eles estavam pensando: olha, estamos no controle, estamos orquestrando a prisão de Jesus, mas eles não sabiam que aquilo fazia parte do plano de Deus. Não era um acidente a morte de Cristo, mas era um apontamento para o Pai. Senhor, nessa noite,
Toma o nosso coração, Senhor, toma a nossa vida. Que possamos conciliar o amor do Senhor com o nosso sofrimento. Que possamos, Senhor, viver, Senhor, sabendo que se o Senhor está demorando é porque o Senhor está no controle. Possamos conciliar a demora, a nossa necessidade com a demora. Possamos viver, Senhor, a dependência do Senhor a cada dia, Pai. E não sejamos mais os mesmos e possamos reconhecer não o milagre do passado que um dia o Senhor fez na nossa vida, e nem aquele que o Senhor vai nos buscar e vai nos levar, Senhor. Mas possamos desfrutar nesse tempo, hoje, os milagres do Senhor. Reconhecer esses milagres dia após dia. Eu oro, Senhor, para que nós possamos viver os milagres do Senhor a cada dia, dependentes do Senhor, firmes no Senhor. Aquele que entrou aqui triste, aquele que entrou aqui, Senhor, angustiado, Pai, ansioso, em nome de Jesus, os abraça. Sinta o abraço do Senhor. Que essa palavra venha como uma revelação no teu coração, e a sua vida nunca mais seja a mesma. Eu profetizo sobre a sua vida que o que você está passando vai apontar para o Pai. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele está operando grandes coisas na sua vida. Te glorificamos, te louvamos, te exaltamos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Traz, Senhor, ao nosso coração, no momento da angústia, no momento da aflição, que essa palavra venha de encontro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. O milagre é hoje, é agora. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado: irmão, o milagre é hoje, o milagre é agora. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você foi abençoado? Desfrute. Uma palavra que ele colocou foi desfrute. Tem momentos que a gente quer mudar na força. Não gosto, não concordo. E aí a gente fica sofrendo. Porque a gente acha que tinha que ser diferente. Porque comigo? Tem coisas que não dá para a gente mudar. Então, sabe o que você tem que fazer? Desfrute. Há uma promessa de Deus: não te deixarei nem te desampararei. Desfrute. É uma promessa dele que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desfrute. É uma promessa de Deus: não vou te deixar. Estarei contigo nos vales, nas montanhas. Desfrute. É interessante que Jesus foi para o milagre, mas ele já sabia o que iria fazer. Não há improviso nas mãos do nosso Deus. E aí a gente fica naquela luta: meu Deus, meu Deus. Fala para quem está ao seu lado: desfrute. Desfrute. Sabe por que às vezes a gente vive numa crise, às vezes crise no relacionamento? Porque a gente acha que é o meu ponto de vista que é bom. Sabe por que às vezes é difícil a gente viver uma vida abundante? Porque a gente acha que não é bem assim. Nesta noite, a palavra que ficou forte no meu coração foi: desfrute, aproveite.
Está falando de alimentação, né, lá na Argentina. Espero que você não comeu aquela parrijada da Argentina lá, aquelas comidas. Mas a Valéria, quando foi lá para o Camboja, ela teve que aprender a comer as comidas de lá, para poder viver com eles. E quando ela chegou no Camboja, levaram ela para um piquenique, e aí serviram um tipo de um patê de formiga, né? Com umas formiguinhas. E ela, querendo agradar, naquele piquenique, ela foi assim com muito clamor e comeu daquele patê. E o pessoal brincou com ela, perguntou assim: você gostou? É interessante, aqui ninguém gosta. Poxa vida, ela comeu para agradar. E ela foi aprendendo. Eu acho lindo isso, meu irmão, porque a fé é assim, a gente vai crescendo. Desfrute. Desfrute. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma, desfrute. Eu queria orar com você. O pastor já orou com todos, mas eu queria orar com você, que tem vivido momentos de ansiedade e está deixando de curtir. Quantas vezes a gente perde, puxa, eu podia ter tido mais paciência, eu podia ter um pouquinho mais de tranquilidade. Conversava com uma moça em depressão, no trabalho, muita pressão, e eu brinquei com ela e disse assim: aprenda a perder o medo de perder o emprego. Curta. Deus não te deu esse emprego? Curta. Não foi Deus quem deu? Vai, minha filha, enfrenta. Perca o medo. Tinha um diretor que humilhava muito ela, falava algumas besteiras, muito palavrão. Eu falei: aprenda a perder. Chega para ele e diz: seu fulano, eu não gosto que o senhor fale assim comigo. Não te dê essa liberdade de falar assim comigo. Profissionalmente eu o respeito, mas isso que o senhor está fazendo eu não gosto. Mas se eu fizer isso eu vou perder emprego. Não foi Deus quem te deu? Vai. E ela me contava depois que numa reunião foi muita humilhação. Depois da reunião ela chegou e conversou com ele e falou assim: posso falar com o senhor? Posso? Eu não concordo que o senhor faça isso comigo. E ela falou. E sabe o que ele fez? Ele diz: me perdoe, eu não sabia que isso te humilhava. Me perdoe. Sabe o que acontece? Ela cresceu na empresa, ela pensou que ia perder emprego. Desfrute daquilo que Deus tem te dado, meu filho. Desfrute do teu casamento, desfrute. Aproveite. Não transforme bênçãos em problemas. Não transforme oportunidades em caos. Eu quero orar com você, que tem vivido momentos assim, parece que uma pressão sobre a sua vida, você não está desfrutando. Receba essa palavra. Milagre é teu, mas você tem que crer que o milagre começa hoje, em nome de Jesus. Não é amanhã, hoje. Amém? Feche teus olhos. Você que quer apresentar a tua vida dizendo: Deus, eu precisava dessa palavra. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tu conheces cada coração, Tu sabes, ó Deus, das lutas. Quantos que acham que o Senhor está demorando? Quantos que acham que o Senhor não está dando a mínima? Quantos, ó Pai, que aceitam essas pressões do inferno para tirar a paz, a alegria? Esta noite, Senhor, nós estamos recebendo esta palavra
E a tua palavra diz: desfrute, aproveite da minha presença, aproveite do meu poder. Assim, meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada vida. Toda a pressão do inferno, Senhor, que seja repreendida em nome de Jesus. Mas que cada vida, Senhor, usufrua da tua presença. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és santo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Repete comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, eu recebo esta palavra. O Senhor conhece o meu coração, as minhas necessidades, e eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu quero desfrutar das tuas promessas, da tua presença. Eu dependo de ti. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, que eu possa. oh Deus, nós aplaudimos o teu nome, Senhor, para contemplar tua formosura e tua glória. celebra o Senhor. Uma